Alô, alô, oba! Comecei bem com essa história da meia-noite que eu tenho certeza vai cativar você demais. Eu diria que vai sequestrar sua atenção. É impressionante, porque quando eu comecei a ler essa carta, eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo. As pessoas me chamavam, a Simone aqui em casa, minha mulher me chamava. Não, peraí, deixa eu acabar de ler. Deixa eu terminar de ler. Porque é impressionante a história, o quanto ela me tirou aqui da órbita, sabe? Acho que vai fazer isso com você também. A história é muito legal. Antes de eu começá-la, eu quero, do fundo do coração, agradecer demais as pessoas que optam e se tornam membros aqui do canal. Membros aqui do canal são muitos, graças a Deus. Que bom que é assim, hein? Quer ver? Deixa eu agradecer essas almas boas que se tornaram membros do canal. A Regina aqui, Regina Gomes Lima, ela já era minha assinante, né, Regina? É a Regine, aquela francesada, né? Regine Gomes Lima, a minha francesa querida, voltou a ser assinante VIP, né, Regine? Obrigado, viu, meu amor? Obrigado por tudo. A Rosemary Garcia, ela não era assinante, virou assinante faz um dia e ela é VIP também. Olha que chique! Que chique! E a Diana Souza voltou a ser assinante há 2 dias, né, Diana? A Yara Ferrari virou também assinante novinha há 3 dias. Music Fest Tub já era assinante e voltou faz 5 dias. Que bom, né, Verônica Fogaça? Corre e me abraça! Gente, eu queria mais uma vez reforçar aqui o convite para que você seja membro do nosso canal. Será um prazer, uma honra muito grande se você se tornar membro aqui do canal. Eu queria lembrar a vocês que para ser membro é fácil. Abaixo do vídeo, todas as instruções aqui da plataforma YouTube para a pessoa se tornar membro, tá? Ô Paulinho, paga alguma coisa? Sim. R$ 6,99 por mês a partir daí, ok? Mas eu reconheço que é pouquinho, no entanto, tem gente que não pode. Se não puder, não há problema nenhum. Continue curtindo as histórias, você não perde nada das histórias. Eu só quero ter o prazer de ter você como membro, tá? Mas a nossa amizade é a mesma, sempre, com todo respeito, carinho e amor. Aqui todas as pessoas são tratadas com respeito e com igualdade. E é assim que eu gostaria que vocês também tratassem as pessoas aqui do canal. Perfeito? Muito respeito nos comentários, por favor. Gente, eu falei que a história está interessante demais, né? A história da meia-noite. Pois é. Só que antes ainda de eu contar essa história, lembro que esse telefone que eu coloco bem ao lado do título, ele é importante, porque ele é o nosso WhatsApp. E através dele, você pode mandar a tua mensagem, contar a tua história. E por que não? Pode também participar, dando uma opinião a respeito de um caso, de uma história que você já tenha ouvido ou que ainda queira ouvir. Há mais um detalhe, esse telefone também é uma chave Pix, e aí você pode nos ajudar fazendo a sua doação. Guiomar Batistella, amor da minha vida, a Guiomar Batistella mandou aqui uma doação, R$ 35, Guiomar. A equipe está comemorando. A equipe está aqui comemorando. Guiomar Batistella, a quem agradece é a Mariana. Quem mais? O Diógenes, a Joana Dark e o nosso motoboy, o querido e amado Careca. Obrigado, viu? Um beijo, Batistella. Gente, agora sim, chegou o momento. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história da meia-noite é linda e acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é William Paganotto Silva
Eu sou morador de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Isso tudo que eu vou mandar para você escrevendo essa história pode até parecer estranho, sabe, Paulinho? Para algumas pessoas, elas dirão loucura, ou como diz o Luciano Huck, né? Loucura, loucura, loucura. Mas eu lhes asseguro que não é nenhuma brincadeira. Isso tudo, de fato, eu vivi. Permita-me explicar. Apenas alguns seletos dos meus caros e poucos amigos sabem sobre isso. Mas eu me tornei uma pessoa muito estressada, mas isso já tem alguns anos que aconteceu. Terei que contar a minha história nos detalhes para que todos possam entender. Glorinha, a Glorinha, ela sempre foi o meu amor, o amor da minha vida. Eu conheci a Glorinha num cursinho para exame vestibular. Me apaixonei de cara por ela, mas a verdade é que a Glorinha sempre me viu como um amigo. E foi assim que ela se aproximou de mim. Ela veio para falar sobre matemática comigo. Eu sempre fui muito bom nessa matéria e ela tinha alguma dificuldade. Aliás, não só ela. Muita gente tem problemas com a matemática. Eu tenho problema com a matemática, mas resolvo todos. Eu encontro a solução de todos. Eu adorava os momentos que a Glorinha passava comigo tentando entender algumas equações que para ela eram um bicho de 7 cabeças, mas que para mim era tudo tão simples. Bicho de 7 cabeças para mim era conquistá-la. Eu tinha me apaixonado por ela, mas naquele momento ela era uma garota proibida. Ela tinha um namorado. E é bom eu aqui informar que havia uma diferença de idade entre mim e a Glorinha. Ela era 5 anos mais velha que eu. Eu era o mais novo. Era 5 anos mais velha. E ela tinha loucura para ser arquiteta. Então a matemática era fundamental para os projetos que ela viria fazer nessa área. Sendo mais detalhista, eu tinha 19 anos e a Glorinha tinha 24. O namorado dela era um sujeito de 32 anos à época e ele já tinha sido casado. O cara, ele tinha um casal de filhos. Eu, na minha juventude, achava isso tudo muito errado, porque eu queria que a Glorinha fosse minha. Vocês estão me entendendo? Eu queria que ela fosse minha, mas que nada. Ela insistia em me ver na condição de amigo. E assim foi durante 2 anos. Para vocês terem uma ideia do quanto eu gostava da Glorinha, como ela tinha prestado o vestibular e sido reprovada novamente para entrar na faculdade, eu tinha conseguido passar. Se eu quisesse, era só me matricular e fazer o meu curso. Mas eu não quis. O vestibular era a única maneira que eu tinha para ficar pertinho da Glorinha. O que eu fiz? Eu consegui um emprego lá no cursinho vestibular e eu passei a atuar tirando dúvida dos alunos sobre algumas questões de matemática. Era uma vaga que praticamente o diretor do cursinho ele inventou para mim, por saber da minha grande capacidade na matéria. Mas eu só fiz tudo isso por uma pessoa. Eu fiz tudo isso pela Glorinha. Eu queria estar perto da Glorinha e quem sabe ela desistisse do namorado para finalmente ficar com quem a amava. Eu tinha loucura por ela. Ela ia desistir do namorado para ficar comigo. Só que naquele fim de ano, quando iriam reiniciar os exames vestibulares, num final de semana, Glória saiu com o namorado. Ele tinha uma moto e houve uma queda na estrada. O rapaz recebeu apenas escoriações e fraturou o pulso, mas a Glorinha sofreu uma forte batida de cabeça e sofreu danos cranianos. E depois de 3 dias internada, infelizmente, ela veio a falecer.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, foi o fim do mundo para mim. Que dor que eu senti. Fiquei muito mal. Sofri demais. Perda de sono, apetite. Eu passei a viver uma fase horrorosa da minha vida. Grandes olheiras estampavam meu rosto. Eu tinha explosões nervosas sem motivo aparente, o que tornava o meu convívio bem difícil com as demais pessoas. Fiquei agressivo. E apesar de ser um homem bem jovem ainda, gente, neste momento foi que eu cheguei a 21 anos. Eu aparentava ser bem mais velho. Eu acabei me isolando das pessoas. Eu vivia tendo uns sentimentos ruins, sabe? Uns sentimentos péssimos, porque às vezes eu me via caindo de algum lugar, ou de repente eu me via me jogando na frente de um ônibus. Era o tipo de pensamento do qual eu queria me libertar, sabe? Eram coisas negativas e muito pesadas. Era do tipo de pensamento do qual eu queria ficar livre. Lógico, eu estava deprimido. Lógico, eu estava doente, muito doente. O mais incrível é que aquele que era o namorado da Glorinha, ele se refez rapidamente, sabe? Ele voltou a namorar com outra pessoa. Eu também não me conformava com isso. Isso não entrava na minha cabeça. Eu estava tão louco, mas tão louco, que um dia eu vi esse cara num bar. Ele estava bebendo numa mesa com amigos dele. E eu não aguentei. Eu estava tão louco da vida que eu o xinguei. Ele devia estar de luto, foi o que eu falei para ele. Você devia estar de luto pela Glorinha. E agora está aí, bebendo, bem belo, folgado, comemorando. Comemorando o quê, rapaz? Está comemorando o quê? Olha, ainda bem que entrou a turma do Deixa Disso. Senão poderíamos até ter nos atracado, brigado, entrado em vias de fato. Foi logo após isso que um tio meu, por quem eu tenho um grande respeito, ele veio conversar comigo. Esse tio chegou em mim e falou: William, escuta aqui, não dá para você viver assim, preso ao passado. Eu posso compreender que foi difícil para você perder a Glorinha, mas você precisa entender que ela não está mais aqui, meu sobrinho. Ela não pode voltar mais, nunca mais. E você é um cara novo, você é um cara jovem. Você está com 21 anos agora, você tem a vida inteira pela frente. Você precisa reagir, continuar os seus estudos. Você parou de estudar, você precisa se formar, seguir firme no seu trabalho, lá no cursinho. Até porque, você sabe, a sua mãe já tem uma idade assim avançada. E ela vai precisar muito de você daqui para frente, não tem ninguém por ela. É você. Mas tio Clécio, como é que eu vou conseguir fazer isso? William, na sua idade, só tem um jeito: dando vez e voz a um novo amor. Meu sobrinho amado, abre o seu coração, meu sobrinho. Deixa uma nova pessoa chegar na sua vida, entrar na sua vida. Olha, eu lamento te informar, William, mas esse é o único caminho que você pode seguir e que vai resultar em coisas boas para você. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia seguir esse conselho do meu tio. Eu conhecia até várias moças do cursinho. Eu continuava trabalhando lá. Mas nenhuma, moças bonitas, interessantes, só que nenhuma preenchia o que realmente eu buscava para mim. Sabe quando você sente que a pessoa que lhe estava destinada morreu? Morreu e agora a vida perdeu completamente o sentido, perdeu completamente a razão. Era assim que eu me sentia. Até que um dia, eu estava sentado na minha cama antes de dormir. Aliás, eu dormia muito pouco agora. Mas eu estava sentado na minha cama, meu quarto escuro. E eu não apenas pensei nesse dia, mas eu também falei:
Deus, eu sinto que não há ninguém aqui na terra capaz de preencher esse vazio que há em mim. Aqui nesse mundo, Deus, não há. Por favor, então, me envie alguém do outro mundo, para que eu possa amar e ser feliz, Deus. Por favor, me manda alguém do outro mundo. Aqui, na verdade, eu resumi, mas foi nesses termos a oração que eu fiz. Mas nessa hora, eu confesso que eu pensava na Glorinha, sabe? Eu não pedi que fosse ela a Glorinha, mas lógico que na minha oração eu pensava nela. E eu tinha a certeza de que Deus estava entendendo isso de mim. A oração que eu fiz ficou no ar. Eu decidi que a única maneira que eu conseguiria para encontrar um amor seria com algum fantasma que viesse até mim. Eu até perguntei, sabe, para algumas pessoas se elas achavam que isso seria possível. E claro que eu encontrei muitos olhares confusos, gente que me olhava assim: William, ele tá bem, ele tá legal. E também havia aquele sarcasmo quando alguém me dizia: William, lógico que é possível, é claro que é. Só que ninguém estava me achando normal com esse tipo de pergunta. Naquele instante, todo mundo sabia que algum problema estava acontecendo comigo. Mas de certa forma, eu estava apenas seguindo o conselho de meu tio Clécio. Ele queria que eu arrumasse um novo amor. Eu estava em busca. Só que eu havia entendido que aqui na terra não tinha ninguém. Porque moças bonitas eu conhecia no cursinho. Mas ninguém se assemelhava à Glorinha. Eu queria que fosse um amor daquele jeito. Mas para eu ter um amor daquele jeito, só se viesse do outro lado do mistério. Do outro lado da vida. Apesar do meu estado, eu consegui ignorar o pessimismo e ter a esperança de que um dia eu seria visitado. Sim, porque as pessoas achavam aquilo uma loucura da minha parte. Mas eu continuava acreditando ainda que seria visitado pela Glorinha. E repito, foi com esse objetivo que eu havia feito o pedido. Mas a Glorinha, ela não veio. Não. A Glorinha não veio. Mas pasme você que está me ouvindo. Não foi a Glorinha, mas veio alguém. Sim, eu fui visitado. Eu estava dormindo, sonhando, um sonho lúcido. Para aqueles de vocês que não saibam o que o sonho lúcido seja, é quando se está sonhando e nós estamos conscientes disso. E foi por isso que eu me lembro de cada detalhe do sonho. Eu me lembro que eu estava ao ar livre e o céu não era azul, o céu era vermelho, sabe? Era de um vermelhão, assim, o céu. E por que ele estava assim? Porque não tinha um sol, mas estava todo iluminado, me parecia que pelo sol, porque a tonalidade do céu era vermelha. Eu estava num campo verde, sem árvores,
com a grama balançando ao vento, uma grama alta. Até onde a minha visão alcançava, era assim. E havia pequenos arbustos aqui, outro lá. Eu podia ouvir trovões, mas eu não via nuvens. O céu estava vermelho. Eu estava me sentindo completamente abandonado e perdido. Eu me deitei então no chão. A grama era macia, fofa, alta. Eu me deitei no chão encolhido, segurando os meus joelhos. Sabe aquela posição em que o bebê é gerado? A chamada posição fetal. Assim eu me deitei no chão. E eu não sei por quanto tempo eu fiquei daquele jeito. Mas do nada apareceu aquela mulher. Ela apareceu pela primeira vez. Ela era alta, esguia, aparentava estar seriamente desnutrida, tinha longos e embaraçados cabelos negros e uma pele muito pálida. Mas o que mais me chamou a atenção foi o rosto dela. Estava todo pintado como se ela fosse um palhaço de circo. Aquela maquiagem era a maquiagem de um palhaço de circo. Mas um palhaço com uma cara, sei lá, um tanto ou quanto malvada. Essa mulher, ela tinha losangos negros pintados sobre os olhos e as sobrancelhas foram pintadas para parecer que chegavam até a lateral da cabeça, um pouco acima assim das orelhas. Elas também se juntavam em cima do nariz e desciam fazendo um risco negro até o lábio superior. Os lábios dela eram negros também e a maquiagem subia pelo canto da boca e se torcia até chegar abaixo dos losangos dos olhos. Mas apesar disso, eu não fiquei com medo dela. Veja, não tinha nada a ver com a Glorinha. Mas, sei lá, podia ter alguma coisa dela, ou sei lá, foi enviada pela Glorinha. Por tudo isso, eu não senti medo da mulher. Até que pelo contrário, na verdade eu senti um certo conforto. O rosto dela era assustador, mas os seus olhos eram bondosos. Havia bondade nos olhos dela. Então ela estendeu a mão, eu a segurei e ela me ajudou a me levantar daquele gramado onde eu estava. Ela até aquele momento não havia dito sequer uma palavra, mas eu podia sentir os seus pensamentos e ela sabia que eu estava perdido. Então eu coloquei os meus braços em volta do pescoço dela, ela me apertou em um abraço reconfortante e me segurou assim junto dela. E foi aí que eu acordei. Eu acordei aliviado. Acordei aliviado. Desde aquele momento para frente, aquela mulher iria fazer parte da minha vida por algum período. Diga-se de passagem, até um longo período. E não fez somente através dos sonhos, não, mas até fisicamente também, materialmente também. Ela move as coisas da minha frente, ela guiava a minha mão. Na primeira vez que eu a desenhei, eu procurei colocar num papel. Há um outro detalhe, além da matemática, e até por isso eu havia escolhido a profissão de arquiteto, eu também desenho muito bem. Então eu desenhava muito bem, mas eu queria desenhar a mulher. E foi a mão dela que guiou a minha para desenhá-la pela primeira vez. E ela passou a se comunicar comigo através de sentimentos, de imagens, de sonhos, simples pensamentos e mais do que isso. Como eu disse para você, até presencialmente. Eu sentia muitas vezes que elas seguravam-se um choro. Sabe quando você sente que a pessoa está precisando chorar? Era ela. Ela estava sempre por perto de mim e eu ficava feliz por isso. Eu ficava contente com a presença dela. Aparentemente, ela também gostava da minha companhia.
ela primeiro me deu abertura para que eu me abrisse com ela, para que eu contasse para ela a minha história. E ela me ouviu atentamente, mas comentou que compreendia o que eu sentia. Mas o que eu tinha vivido era pequeno perto da história que ela tinha para me contar. Que um dia ela iria me contar a sua verdadeira história. E que depois que eu a ouvisse, eu iria ser outra pessoa. Ela havia me escolhido para contar-me sobre a sua história. Parece que ela me escolheu por saber o que eu sentia, porque a dor que eu carregava, de certa forma, tinha também uma certa semelhança com a dor vivida por ela. E ela precisava de alguém que a ouvisse. Ela pediu para que eu contasse a sua história a outras pessoas. Então, essa passou a ser minha missão. E foi por isso que hoje eu escolhi você, Paulinho Boa Pessoa, para divulgar essa história. A história dela é muito interessante. Prestem atenção. Ela me contou que ela era trapezista num circo. Trabalhava na companhia dos seus 2 irmãos. Eles faziam com ela aquele número de Os Trapezistas Voadores. Mas havia um problema a ser resolvido no circo. Havia um mágico mascarado lá. E esse mágico só se apresentava com o rosto dele coberto por um capuz preto. E assim ele fazia os seus números de magia e era muito aplaudido pelo público que frequentava o circo. Fazia números fantásticos. Ele era um excelente mágico. E esse rapaz se apresentava assim porque no passado ele havia sofrido uma queimadura com um querosene, até fazendo um número de magia. E essa queimadura praticamente destruiu toda a face desse rapaz, especialmente o lado esquerdo da face. Ele ficou com o rosto deformado. Quem o visse do jeito que ele era, ficava muito impressionado. E daí ele se apresentar apenas com o capuz. Mas eis que esse mágico, ele se apaixonou por ela, pela trapezista voadora. E ele dizia, o mágico, que ele seria capaz de colocar o mundo aos pés dela se ela ficasse com ele. Detalhe, ele era filho do dono do circo, o mágico. Então ele era capaz, se ela quisesse, de colocar o mundo aos seus pés. Bastava apenas que ela se decidisse ficar com ele. Mas ela, a trapezista, ela não conseguia sentir nada por ele que fosse parecido com amor. Não conseguia chegar neste ponto. Sim, ela sentia piedade por ele, compaixão pelo problema dele. Esse rapaz não se conformava com isso. Ele não queria piedade, ele não queria compaixão. Ele queria o amor dela. Mas amor pro mágico ela não conseguia, infelizmente, oferecer. Devido a isso tudo, um dia esse mágico ficou louco. Enlouqueceu de vez. E numa madrugada, ele a chamou em seu trailer, dizendo que ele precisava conversar com ela. E lá foi ela, quem sabe pudesse resolver aquela questão de uma vez por todas. Chegando lá, ele serviu uma bebida qualquer para ela, e quando ela deu os primeiros goles na bebida, ela sentiu que as pernas amoleceram, e dali para frente, ela não viu mais absolutamente nada. Ele a conduziu no colo até o seu carro e fugiu com ela. Ele já tinha localizado um velho rancho abandonado no meio de uma mata, na cidade onde eles estavam se apresentando, onde o circo estava armado. Tinha levado consigo correntes e cadeados. Quando ela recobrou a consciência, ela estava presa nas correntes e nesses cadeados, junto aos caibros de madeira desse rancho.
Ela tinha as mãos e as pernas presas. O mágico então fez no rosto dela a pintura de palhaço. Ele fez. Em seguida, ele fez a mesma pintura também no rosto dele, do mágico. E falou para ela que ele iria morrer e que ela morreria também ali. Mas o castigo dela era morrer olhando para ele até o final da sua vida, olhando para o mágico. O mágico se enforcou na sua frente e ela, presa ali, ficou olhando para ele, presa, sem poder se alimentar, sem poder matar a sua sede, e foi de fome e de sede. Ela gritava por socorro, até que perdeu a voz, perdeu as forças. E ali, dentro daquele rancho, a trapezista acabou encontrando-se com a morte. Morreu de sede e de fome. Morreu desnutrida. A minha companheira foi esquecida e morreu ali, naquele rancho, de fome e de sede. Os corpos de ambos só foram encontrados anos depois. Foi quando então tiveram um sepultamento digno. Mas esse era o motivo da sua aparência desnutrida. Essa mulher me ajudou muito. Eu acho que eu também procurei ajudá-la. Eu não sei se à altura do que ela me ajudou, mas trocamos ajudas mútuas. Nós dois nos sentimos menos isolados agora. E eu estava voltando para o meu estado de normalidade, recuperando a minha vida com a ajuda e os conselhos dela. Um dia, eu comentei com ela que o mágico que a matou, ele amava você de verdade, né? E ela me disse que não. Disse-me que o que de fato ele sentia por ela era uma obsessão. E obsessão leva sempre à loucura. Que eu tivesse cuidado com isso. Eu me assustei e queria saber por quê. Cuidado. E ela esclareceu. Eu também sentia por Glorinha uma obsessão. E ela tinha vindo exatamente para me salvar da loucura. Sua alma agora se prestava a isso, a salvar da loucura quem sentisse obsessão por quem quer que fosse. Ela tinha vindo para me libertar, que eu a ouvisse e contasse sempre a sua história, para alertar as pessoas que tivessem muito cuidado com a confusão que se faz sobre amor e obsessão. Era isso que eu deveria espalhar. Seria esse o meu caminho de cura. E foi assim que eu conheci a Marília, professora lá no cursinho onde eu trabalhava. E aí sim, começamos uma verdadeira história de amor. Depois que eu comecei a namorar a Marília, eu levei um susto, porque a mulher do outro mundo desapareceu da minha vida. Eu já estava acostumado com ela. Numa noite eu comecei a chorar, porque ela parecia ter me esquecido. E ela reapareceu e me disse que aquelas minhas lágrimas era o sinal de uma nova obsessão que estava nascendo em mim. Que eu me tratasse, que eu procurasse um médico. Eu tinha necessidade de um médico. Foi o que eu fiz. E com a ajuda de Marília, o médico acertou comigo. Me passou medicamentos que eu passei a tomar em horas exatas. Me curei. Me casei com a Marília e temos 3 filhos hoje. Nosso casamento já dura mais de 30 anos. Ela é conhecedora dessa minha história e tem me ajudado a espalhar sobre a moça do circo. A moça nunca me disse o nome dela,
nem mesmo o nome do mágico e tampouco do circo para o qual trabalhavam. Mas esse amor de um outro mundo, essa mulher que eu conheci de uma outra vida, foi quem na verdade me salvou. Essa é a minha história. Por favor, não duvide dela. Há pessoas para quem eu conto que chegam à seguinte conclusão: você estava muito afetado do ponto de vista psíquico, a depressão foi muito forte para você, você depois teve que se tratar com um psiquiatra. Verdade, eu tive mesmo que me tratar com um psiquiatra. Mas, por favor, não tenham preconceito com o nome psiquiatra. Eu precisava desses cuidados. E fui alertado por ela, a moça do circo. Garanto para vocês que a moça do circo não foi mera ilusão. Eu a conheci. Eu a recebia em sonhos, assim como ela se materializou diante de mim algumas vezes. Essa era a história da meia-noite que eu tinha para contar. E eu espero merecer por parte de vocês muitos comentários.